Bom dia. Irmão, tinha uma luta no hospital, só Deus. E no final não era dengue. Graças a Deus, né? Ela teve bronquite na terça-feira e um resfriado muito forte e ficou com sintomas parecidos com a dengue. E Deus é tão bom e misericordioso que por onde nós passamos fomos bem atendidos, exceto no sábado, a médica não sabia verificar uma pressão. E aí passou o remédio. Aí eu falei, eu não vou comprar, não sabe nem verificar a pressão. Eu que não sou médica, sei verificar, então nada de remédio. E voltamos no médico dela mesmo, que acompanha ela há mais de 5 anos. Ó, isso aí é da bronquite, a bronquite não foi embora ainda, tomei esse remédio, esse eu vou comprar. E para a glória de Deus, ela está aí bem, né, com a animação total, da hora de acordar até a hora de dormir. Deus seja louvado por isso. Irmãos, é muito bom falar sobre mãe. É muito bom compartilhar as bênçãos que Deus nos concede pela vida de nossas mães. E hoje vamos ler um pouquinho sobre a vida de Daniel. Vamos ver o que a família dele acrescentou no decorrer dos anos, na sua formação, que o levou a ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que amava a Deus e que escolheu servir a Deus por toda a sua vida. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para o servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Comemoramos o Dia das Mães e poderíamos aqui falar sobre várias mães que marcaram a vida de seus filhos, das suas famílias. Mas hoje não vamos olhar apenas para a mãe, vamos olhar para a família em si. O papel da mãe, o papel do pai na educação dos seus filhos. O texto que lemos, o versículo 8, vai nos dizer que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida do rei. E esse não se contaminar não foi só com a comida do rei. Foi com tudo aquilo que aquela nação tinha para oferecer a ele. Ele resolveu se manter puro diante do seu Deus. Se formos olhar todo o livro de Daniel, vamos perceber que em alguns momentos da sua história, ele teve que fazer escolhas. Ele estava longe da sua família, longe do seu reino, longe das pessoas que ele conhecia, mas todas as suas escolhas foram feitas de maneira consciente. E por trás dessas escolhas, tinha a história de uma família. E vindo para a nossa realidade, para os nossos dias, o que as nossas famílias têm dado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos juniores, para forjar o caráter deles, para que eles possam, mesmo distante dos seus familiares, escolherem honrar, servir ao Senhor.
Daniel, seu nome significa Deus é meu juiz. E com a idade entre 12 a 16 anos, ele já estava no cativeiro da Babilônia. Né, um adolescente. E mesmo lá, ele recebeu um novo nome. O nome de Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Apesar de todas as mudanças que ocorreram na sua vida, ficou lá 3 anos aprendendo a língua, a cultura, a forma de ser daquele povo e até os deuses que aquele povo servia. Com tudo isso, com toda a influência que ele teve na sua história, ele escolheu permanecer fiel. Hoje nós jogamos a culpa em todo mundo. Meu filho está desse jeito porque a sociedade não ajuda, é culpa do governo, é culpa dos meus avós, é culpa da sociedade, é culpa da violência, é culpa de todos. E nós, família, tiramos o nosso, né? Nós não temos culpa de nada, a culpa é da sociedade, o mundo, a influência que está exercendo sobre a vida dos nossos filhos e da nossa família. A família deveria ser o lugar onde deve ser exercida a maior influência na vida dos filhos. Não espere isso acontecer dentro da igreja. Tem que partir dentro de casa. Comece em casa. Alguns jogam isso para a escola. Escola ensina português, matemática, literatura, filosofia, química, biologia. A escola não educa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Temos hoje uma leva de crianças, juniores e adolescentes que são mal educados. Não sabem respeitar a autoridade. Ah, mas a culpa é da sociedade. Aí você vai ver a história da família, a família faz a mesma coisa. Um tempo atrás eu estive conversando com uma mãe, e ela, com a culpa em todo mundo, né? Porque não tem jeito. Meu filho, ele é mal compreendido. Eu falei, meu Deus, a criança é uma sofredora. Fui ouvir a história da mãe. Você não está entendendo, tia, porque ninguém compreende o meu filho. Ele tem uns comportamentos assim que eu não consegui resolver. Mas tem que ser paciente com o menino. Aí eu, tá, mas o que a criança tem? Ele não tem nada. Ele é uma boa criança, ele é obediente, ele escuta todo mundo. Só que quando não faz o que ele quer, ele se joga no chão. Baixa a cabeça, baixa a cadeira. E eu assim, Jesus, o que é isso? Assim, não pode ser contrariado. Então, quando ele chega no infantil, deixa ele ficar onde ele quiser. E aí a criança vem com a fala de casa. Ó, minha mãe falou para ficar onde eu quiser. Porque eu não posso ser contrariado. Aí, amavelmente, com muito amor, meu amor, faz um favor para a tia, fala para sua mãe que do portão para dentro, quem dá as ordens é a tia. Você vai para sua sala, ok? Ele vai feliz da vida para a sala dele. Outros, porque meu filho não ajuda em casa, não guarda nada. Você ensinou? Orientou? Fez junto? Ah, não, só mando. O processo de aprendizagem começa quando eu faço junto. Eu não solto. Vai lá e faz, se vira. Eu começo fazendo junto. E aí as mudanças vão ocorrendo na vida da nossa criança, na vida da família também. Mas com a vida de Daniel nós aprendemos 2 coisas importantes. Primeira coisa que aprendemos é que a família tem a missão de produzir uma descendência santa para o Senhor. Nos preocupamos com tudo nessa vida. Vou dar a melhor escola, a melhor educação. Ele vai ser um médico, um engenheiro, um enfermeiro. Já escolhemos antes da criança nascer, já escolhemos a profissão da criança, o nome, quando vai se formar, temos tudo organizado. Né? A criança vem sem nada, tudo organizado. Mas os nossos propósitos faltam fazer dessa criança que ela seja uma descendência santa para o Senhor. E aí, lá em Josué 24:15, nós lemos: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, depois de andar com aquele povo pelo deserto, depois de levá-los até a terra prometida, chega um momento de decisão. Olha só, vocês já conhecem a palavra, conhecem a Deus. Eu não sei a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aqui Josué está falando, olha, a minha casa, a minha família, a minha descendência, os meus netos, bisnetos, tataranetos, todos nós vamos servir ao Senhor. O que nós temos decretado sobre a nossa família?
Será que temos jogado bênçãos para as nossas famílias ou temos amaldiçoado as nossas famílias? Semana passada no Pertencer, ouvimos de uma criança que ela não presta para nada. É fala dela, ela não tem idade para falar isso. Ela ouviu. Não foi aqui na igreja que ela ouviu isso. E aí perguntamos, mas quem te falou isso? Não tinha ninguém, eu sinto. Às vezes na família, mesmo sem falar nada, nós estamos transmitindo algo para os nossos filhos que vai atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento deles. Daniel teve uma família que o ajudou a ser quem ele foi. Ele teve uma família que plantou em seu coração o amor a Deus, o temor do Senhor. Ele teve uma família que em todos os momentos, antes do cativeiro, teve o prazer de colocar no coração dele o amor pela palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, somos orientados a ensinar com persistência. Tem muita gente aqui que desiste fácil de tudo. Ensinei hoje, a criança não vai obedecer, tá? Ensinei hoje. Não pense que ela vai sair fazendo o que você mandou. Não vai. Você vai repetir 1, 2, 3, 40, 60. Seu olho vai cair, a língua vai cair, vai continuar repetindo. Porque tem que ter persistência. É no dia a dia que você, mãe, que você, pai, passa para o seu filho os ensinamentos do Senhor. Não é só quando você abre a palavra em casa e vai ler junto com a criança. Não é só quando você está contando uma história. Mas no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas atitudes, você está ensinando para ela quem é o Senhor da sua vida. E aí entra uma questão muito importante. Somos persistentes em muitas coisas, mas aquilo que é do Senhor, geralmente nós abandonamos fácil. Está dando trabalho. Já falei 10 vezes, não está ouvindo? Não desista de colocar no coração dos seus filhos o amor e o temor do Senhor. Permita que Ele olhe para a sua vida e perceba que você ama tanto a Deus, que Ele vai escolher por conta própria no futuro amar e seguir o Deus de seus pais. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Tem que ser o nosso principal objetivo. Eu vou trabalhar assim, eu quero que seja um bom profissional, quero que seja um excelente em tudo que ele for fazer, mas eu quero que principalmente ele honre ao Senhor com a sua vida enquanto ele viver. A função dos pais hebreus na educação de seus filhos era a seguinte: primeiro, transmitir a herança histórica. A herança histórica que eles tiveram foi: saíram do Egito, né, Deus chamou Abraão, mandou o libertador. Toda a história que eles viveram, desde a saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, até chegarem à Terra Prometida, eles tinham que passar essa herança. Por quê? Para deixar registrado no coração dos filhos quão grande era o Senhor. O que nós temos transmitido como herança? Tem gente que acha que a herança é só deixar dinheiro. Vou fazer uma boa caderneta de poupança para o meu filho. Quando ele crescer, não vai ter que se preocupar com nada, porque está tudo garantido. A maior herança que você pode deixar na vida do seu filho é o temor do Senhor. É a alegria de pertencer e servir a Deus. Eu tenho várias histórias familiares do meu tempo de criança que marcaram a minha vida. Eu lembro que eu ia para casa do meu avô nas férias. Passava as férias todinha lá em Magé. Primeira neta, cheia de vontade. Não tanta vontade, tá? Mas assim, faziam quase todas as minhas vontades. Mas nós íamos no culto lá todo dia. Tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E chegava, mamãe me deixava lá, voltava para casa. E meu avô, hoje tem culto. E a igreja era longe, irmãos, mas longe, não tinha ônibus. Não, tinha, né? Mas não tinha dinheiro para pagar passagem. Então a gente tinha que ir andando. E ia cortando os caminhos no meio do matagal até chegar à igreja. E era de manhã e de noite. Nós íamos ouvindo meu avô assoviar os hinos do cantor cristão, da saída de casa até chegar à igreja. Saíamos da igreja, íamos até em casa, ouvindo ele assoviar os hinos do cantor cristão. À noite eu voltava sempre carregada, que não aguentava. Mas mesmo dormindo, eu acordava e dormia, ouvindo os assovios do hino do cantor cristão. Os hinos que eu sei hoje do cantor cristão, eu aprendi
nos assovios do meu avô. Algumas histórias que eu conheço bíblico eu aprendi lá na igreja do meu avô ou na casa da minha avó com as minhas tias. Acabava o culto lá na igreja do meu avô, vamos embora para casa. Tinha que atravessar a linha do trem, que era perigoso, vamos embora para casa. Aí eu, não, vou ficar aqui, vou ficar com a minha tia, porque ela vai ficar para o ensaio do coral. Não, vamos embora com o vovô, que é perigoso a linha do trem. Não, eu quero ficar. Então fica. Tava o dinheirinho para comprar um biscoitinho depois do culto. E aí, ele ia embora. Quando a gente pensava que ele estava longe, estava olhando na janela da igreja. Você não quer ir embora mesmo, não? Eu, não, eu vou ficar, eu quero ficar para o ensaio. Aí ele ia embora. Daqui a pouco ele estava indo na janela de novo. Até que ele desistia e ia embora de verdade. Mas dava várias orientações. Dê a mão a essa menina, cuidado, e atravessa no sinal. Aquelas orientações todas. Nessa caminhada de acompanhar, foi no dia a dia, foi olhando, experimentando, que conheci e aprendi a amar a Deus. Em casa, a mesma coisa. Quantas vezes fazíamos o culto doméstico? E quando não era culto doméstico, eu acordava às vezes de noite, minha mãe estava lá de joelho orando. Hoje, as crianças nem veem que seus pais orarem. Hoje, elas não têm a oportunidade de vivenciar essa vida cristã, essas experiências com Deus, porque nós as privamos. Quantas vezes seu filho já viu você orar? Já viu você fazer sua devocional? Até hoje ela acorda primeiro do que ela está fazendo a devocional dela, antes do café da manhã. Precisamos marcar a nossa geração com o temor do Senhor e a palavra de Deus. A educação dos hebreus também tinha como objetivo instruir na conduta ética, mostrar como era a forma certa de viver. E a forma correta de viver é baseada na palavra de Deus, não naquilo que eu acho, naquilo que eu acredito, ou eu acho que deveria de ser feito. Quantas vezes falamos uma coisa e vivenciamos outra? Falamos para a criança, atravesse no sinal vermelho, espere o sinal fechar, espere o carro passar, ou se você está dirigindo, nunca avance o sinal. Mas o sinal fechou, seu primeiro avançar o sinal. Como ensinamos se aquilo que nós falamos não é aquilo que nós vivenciamos no dia a dia? E a terceira parte do ensino dos hebreus era assegurar a presença de Deus e a sua adoração. Eles tinham a profunda necessidade de passar para outra geração a adoração a Deus. Olha, nós adoramos a Deus porque Ele nos tirou da terra do Egito. Adoramos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Não podemos fechar os olhos para as questões espirituais da vida da nossa família. Não dá para delegar isso para outra pessoa. É você, pai, é você, mãe, que tem esse papel. Você, mãe, você, pai, é a palavra de Deus que o seu filho lê todos os dias. E aí eu pergunto, o que é que nossas crianças estão lendo? O que é que você está transmitindo, já que você é a palavra de Deus que o seu filho lê todos os dias, o que é que você está transmitindo? Crianças pequenas não sabem ler, mas eles sabem ler a palavra de Deus através da sua vida. Semana passada, estávamos lá no infantil, no culto da noite, e aí, conversando, no momento do PG infantil, conversando, compartilhando sobre a questão da família. E eu fiquei tão feliz quando a criança falou assim, tia, porque a gente não vive no hotel, né? Meu Deus, seja louvado, não vive no hotel. Porque a gente vive na casa ou no apartamento. E na casa e no apartamento, não tem gente para poder fazer as coisas. Nós temos que ajudar porque nós fazemos parte da família. Aprendeu em casa, que ele não está no hotel. Que ele tem que fazer a parte dele. Por outro lado, outro tia, porque a minha mãe falou que quem tem que fazer tudo em casa é ela, porque ela é a mãe. Aí eu vou tentar ajudar, ela não deixa eu ajudar, não deixa eu fazer nada. E aí nessa experiência, eu fui um dos médicos com a mamãe, tinha lá uma mãe aos gritos com o filho, ela foi tirar sangue, a mãe gritando, porque a partir de hoje a filha ia ter que lavar a louça. Assim, um desespero. Ela, eu não vou lavar. Mãe, você vai lavar. No meio de todo mundo. Precisamos. Você quer que faça? Ensine. Faça junto. É de pequeno que nós ensinamos a criança o caminho que ela deve andar. O que seu filho tem lido sobre a palavra de Deus através da sua vida? Será que a leitura tem trazido crescimento?
saudável e amor a Deus, se não está trazendo crescimento, nem amor a Deus, releia a palavra de Deus. Segunda coisa importante que aprendemos com Daniel: crianças aprendem aquilo que seus pais são. Alguém aqui já ouviu: faça o que eu faço, mas não faça o que eu mando? Não, tá errado, né? Eu aprendi com o pastor Jean. Vamos lá, vamos acertar aqui o ditado. Como é que é, irmãos? Ah, muito bem, é isso mesmo, vamos lá. É bom que os irmãos colaboram. Aprendi direitinho, estou na escola. E aí, os pais têm esse mau hábito. Filho tem que comer legumes. O pai não come legume, a mãe não come legume e quer que a criança coma legume. Ó, tem que escovar os dentes, você não faz. Não dá para você cobrar algo que você mesmo não faz. Não espere que seu filho seja mais dedicado a Cristo do que você é. Você é do grupo que espera mais do seu filho? Está errado. Não espere do seu filho mais daquilo que você é. Ele vai ser cópia daquilo que você faz. Ah, mas eu ensino todos os dias, tem que fazer isso. Mas você está fazendo porque ele vai fazer aquilo que vê você fazendo. E isso, irmãos, é todos os dias. É em todos os momentos. É toda hora. Por isso tem que ter persistência no ensino. É um absurdo um pai e uma mãe insistir que o filho venha para EBD, né? Que leia a palavra, faça devocional em casa, que estude a palavra, faça sua devocional diária, se ele mesmo não faz. E as crianças entregam tudo, eles não têm filtro, tá? Quer saber de tudo, passa lá pelo PG infantil à noite. Até o que eu não quero saber, eu sei. Eu sei. E aí, num desses PGs infantil, olha só como é importante o que nós estamos passando para nossas crianças. Lá falando sobre Jesus, que Jesus é muito bom, que Deus nos ama, que Deus enviou Jesus para nos salvar. Todo mundo compartilhando experiências de oração que tiveram com Jesus. Me vira do nada, fora do assunto. Ô tia, porque minha mãe falou que o meu pai está com o diabo. Ai, o que é isso? Crianças de 5 e 6 anos, tá, irmãos? Aí a criança do lado, tia, mas o que é o diabo? Aí eu, não é nada não, vou voltar aqui para Jesus. Aí, gente, o que nós estamos ensinando? O que nós estamos passando? É isso que nós estamos criando dentro da nossa casa? Gastamos tanto tempo investindo em outras coisas do que falar do amor de Deus. Alienamos a figura do pai, alienamos a figura da mãe, para o nosso belo prazer, para a alegria do nosso coração. Disputas entre pai e mãe, para ver quem é mais amado. Hoje temos uma geração que só não sabe ouvir não. Pais que têm medo de dizer não para o filho. Querem tanto ser amado por eles. Não posso dizer não nunca. Seu filho não vai morrer se ganhar um não. Ele vai ganhar muitos não no decorrer dessa vida. Comece sendo os seus nãos dentro de casa. Não quer dizer limite. Temos hoje uma geração que não tem limite. Que tudo tem que ser na sua hora, no seu tempo, do seu jeito. Comece dentro de casa a colocar limite para os seus filhos. Você não vai ser mais amado ou menos amado porque disse não. A geração passada, ela nunca se preocupou se estava sendo amado ou não. Né? Ó, as regras de casa são essas. Minha casa, minhas regras, vamos caminhando. Pode? Não, não pode. Ah, isso pode, isso não pode. E eles conseguiram o amor e o respeito dos seus filhos. Vivemos dias de hoje em que dizemos sim para tudo, tudo é permitido, mas temos amor? Talvez. Respeito, não. Eu já vi cada cena na recepção do infantil de cair o queixo. Já vi criança dando na cara da mãe na recepção do infantil. E a mãe não bate na mamãe, não, filhinho. Não pode bater na mamãe. A mamãe já falou 10 vezes com você em casa. É para chorar, irmãos, dá para chorar.
Já vimos pais que vieram para o culto, a criança não quis entrar, então vamos embora para casa agora. A criança que dita as regras dentro de casa. É a criança que manda. É o adolescente que é cheio de vontade, que dá as ordens dentro de casa. Porque os pais estão largando a autoridade dada por Deus para abençoar a vida de suas famílias. Daniel não teve isso. Daniel, os ensinamentos que ele recebeu, fez ele prosperar e ser abençoado em todo o período do cativeiro da Babilônia. Dentro dessa questão de paz que faz, né? Fala, mas não faz, não vive. Lá em Mateus 23:3, vai dizer: mas não façam o que eles fazem, falando dos fariseus, pois não praticam o que eles pregam. A hipocrisia, né? Eu falo uma coisa, mas vivo outra. Devemos ser verdadeiros nos nossos relacionamentos, verdadeiros nas nossas atitudes, agir conforme a palavra de Deus nos ensina. Daniel pertencia em outra cultura, outra língua, outro povo. As marcas, a influência que a família dele deixou em seu coração o levou a prosseguir com fidelidade diante de Deus. Uma outra coisa que aconteceu há um tempo atrás, lá no PG Infantil, é tudo no PG Infantil, viu? Passem lá depois. A gente falando sobre Jó, que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos, e aí a criança começou a chorar. Eu estava participando, tinha outra pessoa conduzindo o PG Infantil, e aí a criança falou que o pai dela tinha morrido. Eu falei, meu Deus, ninguém contou nada. E aí a tia, mas foi semana passada? Não, tia, porque eles se separaram. Como assim morreu? Crianças que estão sofrendo dentro de casa. E a família não consegue enxergar. Porque temos muitas vezes olhado só para nós. E aí, conversando com aquela criança, e é interessante que a criança se entende rápido. Uma outra criança também, não, seu pai não morreu, não, ele só está em outra casa. Está vivinho em outra casa. Mas olha a coisa, você tem 2 casas, 2 camas, vai ganhar 2 presentes de Natal, tudo 2. Né? A criança é prática. Mas a dor que estava no coração daquela criança não foi enxergada nem pela mãe e nem pelo pai. Precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor, aos nossos pequenos e à nossa família. Não gaste energia criticando os membros da família. E assim, gente, isso é horrível. Você pergunta para a criança fala mal da mãe, fala mal do pai, mas o que é isso? Foi minha mãe que falou, foi meu pai que falou. Adolescente aparecendo na minha sala esses dias, tia, minha mãe falou que não tem jeito não, meu pai vai morrer assim. O que estamos transmitindo? Um deles uma criança chegou para mim, tia, a gente queria que pintar a casa, mas minha mãe falou que não vai pintar, porque meu pai é pão duro. Aí, você sabe o que é pão duro? Não, tia, deve ser aquele pão durinho que fica depois. Não, meu filho é pão durinho, né? Do sal que ficou muitos dias, ficou duro. A criança nem sabe o que é e está reproduzindo falas que ouve dentro de casa. Aí o que nós estamos ensinando? Vamos para a igreja, louvamos a Deus, levantamos nossas mãos, cultuamos ao Senhor, mas a nossa vida diária não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. Quer saber como está a sua família? Escute o que sua criança está dizendo. Quer saber como vai o processo educacional? Senta e conversa com uma criança. É só perguntar, e aí, como é que está a família? Conta tudo. Daniel, ele venceu os obstáculos, porque ele confiou em Deus. Chegou um momento na vida de Daniel que ele tinha que escolher. Sou maiorzinho, estou longe de casa, e agora são as minhas escolhas. Será que nós estamos dando base para as nossas crianças, juniores e adolescentes poderem escolher servir ao Senhor? Será que quando eles estão no nosso meio, no arraial do povo de Deus, adorando ao Senhor junto conosco, nós estamos demonstrando e dando a eles argumentos necessários para que eles possam escolher servir ao Senhor? Uma vez as crianças vieram para o culto aqui no santuário junto com os adultos, e aí
quando descendo, tinha, mas aquela senhorinha conversa o culto todo. Eu, como assim, meu filho? Ué, tia, sentou lá, até a revista estava passando de receita. O que receita? Era receita de torta, até a receita era de torta de bacalhau. Que tinha que colocar o bacalhau não sei aonde, e aí fui dando a receita todinha, eu só não anotei. É assim que estão aprendendo a cultuar a Deus junto conosco? Porque não é só pai e mãe que vai influenciar a vida do filho, não. Quando eles estão aqui no nosso meio, mas eu nem trabalho com criança. Se eu andar pelo corredor, a sua atitude, a forma como você fala com o outro, tudo isso é captado. E é reproduzido, mesmo que você não perceba. Seja uma mãe, um pai segundo o coração de Deus. Seja uma mãe, um pai que está disposto a abençoar a vida do seu filho, a vida do seu lar. Daniel ficou na Babilônia, passou por vários reis. E ele, em todo momento, honrou a Deus. Quando saiu o decreto que não poderia mais orar a nenhum Deus, a não ser fazer pedido ao rei, ele estava lá com a janela aberta, orando ao Senhor. Foi parar na cova dos leões por causa disso. Mas em nenhum momento ele negociou a sua fé e o seu amor a Deus. O que temos ensinado para os nossos filhos? O que temos ensinado dentro da nossa casa? Há um cântico que diz assim: será abençoada a minha descendência, frutificará a tua presença. Temos abençoado nossa descendência, temos abençoado nossos filhos, temos abençoado aqueles que moram dentro das nossas casas. Quantas vezes falamos mal? Falamos pelas costas. Eu gosto muito de trabalhar com criança, porque a criança é bem verdadeira. Domingo passado, vou entregar o nome da criança. O filho do pastor Demetrios, o Noah, estava lá na sala. A criança animada, gente. Bom, aí eu cheguei, quem tem 5 e 6, passe para outra sala. 3 e 4 fica aqui. E 5 e 6 foi embora. Daqui a pouco vem o Noah. Tia Ana, o que foi, Noah? Ele tem 5. Aí, você tem 5? Tenho. Passa para outra sala. Aí eu vou embora. Não, tia, vem cá. Ele tem 5, tem 5, tem 5, tem 5. Aí eu vou, olha só, quem o Noah falou que tem 5, passa para outra sala. Mas tia, eu fiz 5 ontem. Mas fez 5. Passa para outra sala. Autêntico. Criança é autêntica. Ela fala aquilo que ela vê. Ela fala aquilo que está no seu coração. Por outro lado, uma outra criança na outra sala, tia, porque ele tem 4. Mas ele já fez 5. Tia, ele tem 4. Eu tenho certeza que ele tem 4. Eu tive que ir lá na portaria, pegar a presença. Ele fez 5. Ele tem 5. Autenticidade. Saber para onde vai. Ensine a sua criança, o seu filho, com direcionamento. Não de qualquer jeito. Só para cumprir o papel, não vou cumprir um papel de pai e mãe, que está tudo certo. Ensine com persistência. Então, vamos cantar um cântico agora que vai dizer que precisamos, que é o desejo do nosso coração, abençoar a nossa descendência, para que eles possam crescer na presença do Senhor. Enquanto vamos cantar esse canto, você vai fechar os seus olhos, vai conversar com o Senhor. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como estão os seus filhos, estão dentro da igreja, estão afastados. Eu não sei o que o seu filho lê na sua vida. Mas eu sei que para tudo mudar, a mudança tem que começar primeiro dentro do seu coração, dentro da sua vida, para que possa atingir toda a sua família. Feche seus olhos, converse com Deus. Entregue nas mãos do Senhor a sua família. Se você não tem um objetivo, ou se não tinha, de produzir uma descendência santa para o Senhor. Se você é aquele que só se preocupava com a questão do ensino, da faculdade, da conta bancária. Mas hoje fala para o Senhor, eu não quero apenas só isso para os meus filhos, para a minha família. Eu quero ter a certeza que eu estou trabalhando com dedicação para construir, para produzir uma descendência santa para ti. Que não será só o meu filho, mas será o meu neto, o meu bisneto, o meu tataraneto e os netos por aí pela frente. Peça ao Senhor
Que você seja um referencial na vida da sua família. Que seu filho possa olhar para a sua vida e ver a palavra de Deus diariamente, nas pequenas atitudes do dia, como nas maiores. Essa oração. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Declare como Josué: sim, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Declare: eu e minha casa, sim, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só a igreja, eu e minha casa. Eu e minha casa. Sim, Senhor. Recebe a nossa oração, Deus. Com alegria. Esse é o desejo do seu coração. Fica de pé no seu lugar, esse é o desejo do Senhor. Que a minha descendência seja abençoada por Ti. Que a minha descendência, Senhor, possa, por onde passar o bom aroma de Cristo. Entregue sua família nas mãos do Senhor. Entregue a sua casa nas mãos do Senhor.
Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, louvamos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que está no controle de todas as situações. Entregamos, ó Pai, em tuas mãos as nossas famílias, os nossos filhos, ó Pai. Que a nossa descendência possa ser uma descendência santa para o Senhor. Que escolha, ó Pai, por onde passar, amar e servir o teu santo nome. Abençoe cada mãe aqui nessa manhã, cada pai aqui nessa manhã. Que possa estar cheio do teu Santo Espírito, ó Pai, para cultivarem na vida de seus filhos o amor e o temor do Senhor. Esteja abençoando, ó Pai, os projetos que temos. Que não sejam os nossos, mas sejam os seus projetos para as nossas vidas. Esteja abençoando, ó Pai, cada família. O desejo do coração de cada família, ó Pai, que seja em primeiro lugar honrar a Ti. Esteja, Pai, abençoando nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens, ó Deus, que possam olhar para a vida de seus pais, para a vida de seus avós e leem a Tua palavra. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Nos dê um instante de domingo na Tua presença e que o proceder da nossa conduta, as palavras que forem sair dos nossos lábios enquanto vivermos, possam ser palavras que revelem quem Tu és em nossas vidas. É a oração que nós fazemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que os irmãos podem sentar. Nós teremos nesse momento uma homenagem às mães pelas nossas crianças que podem